O que significa a vida adulta? Quando é que se pode dizer que uma pessoa se transformou num adulto? Eu fiquei pensando em várias maneiras de descrever um adulto. Talvez questão de idade, talvez questão de relacionamentos interpessoais. Mas no final das contas, eu acabei chegando à conclusão que você se torna adulto quando finalmente descobre, entende, que é você quem paga o preço para viver a vida que você quer. Quando você nasce, essa é uma característica do bebê recém-nascido, não paga preço nenhum. Há alguém pagando todos os preços para que ele sobreviva, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Todas as necessidades do bebê são atendidas por alguém que toma a iniciativa, porque nem pedir direito o bebê sabe. Mas à medida em que essa criança vai crescendo, se torna um menino, uma menina, alguns preços já começam a ser exigidos. Obediência, determinado respeito às outras pessoas, cumprimento de determinadas obrigações, por menores que sejam. Quando essa criança vira um adolescente, o preço fica um pouquinho mais caro. Porque agora, para viver, é preciso estudar, é preciso arrumar um quarto, é preciso cumprir algumas tarefas, é preciso assumir determinadas responsabilidades. Se o adolescente fica jovem, o preço para viver vai subindo. Agora é preciso pensar em trabalho, é preciso pensar em emprego. Se você quer ter um carro, em tese você vai ter que trabalhar e comprar, porque não é todo pai que pode chegar lá e dar um carro. Se você quer ter uma namorada, você vai ter que ter dinheiro para sair com ela, que vai ser uma vergonha se você não puder pagar um pastel. E aí quando você descobre que todos os preços que têm que ser pagos para você viver, é você que está pagando, seja bem-vindo à vida adulta. Não tem mais quem financie. Por isso que essa geração de hoje, e é claro que eu não quero generalizar, mas a exceção não é a regra, tem dificuldade com a ideia de ser independente, de viver a própria vida. É a geração que alguns sociólogos chamam de geração canguru. Até quando o sujeito quer ficar em casa? Até quando der. Se meu pai não me puser para fora, eu vou ficando. Se minha mãe não me puser para fora, eu vou ficando. Uma vez eu estava dando uma palestra para mulheres, já tem umas 300 mulheres no auditório, e eu estava falando sobre o fato de que o ser humano é o único ser da criação que nasce muito precoce. Um potrinho nasce lá no sítio, já está se virando. Um bezerro nasce lá na fazenda, já está se virando. Um cachorro nasce, não demora nada, está se virando. E aí eu perguntei, quanto tempo demora um ser humano para começar a se virar? Uma senhora na primeira fileira falou assim, 30 anos. Falei, irmã, a senhora está falando do filho, né? E aí é cada um com seus problemas, né? Se eu puder ir ficando, eu vou ficando. Porque é bom ter alguém que pague alguma conta. Eu não quero pagar todas. A vida pesa quando você descobre que é tudo no seu ombro. É tudo nas suas costas. A vida que você quer é você que é responsável por ela. E aí você é um adulto. E aí o que você aprende, o que você descobre, o que você entende também na vida adulta? Que tem coisa que vale pagar o preço, tem coisa que não vale. Na infância, você que tem filho pequeno, seu filho entra numa loja de brinquedo e ele diz, papai, eu quero aquele brinquedo ali. Você olha para o brinquedo, vê o preço e diz para o seu filho, é caro, filho. Ele diz assim, mas eu quero. Você diz, filho, esse brinquedo aqui é muito caro. Ó. Com o valor desse brinquedo aqui, dá para comprar 3. E você nem vai brincar tanto. Mas ele diz, eu quero. Por quê? Porque na infância a relação custo-benefício não é clara. Só que na vida adulta ela fica clara. Como é você que paga o preço, o dinheiro começa a ter valor. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de esforços, estou falando de entrega, estou falando de comprometimento. Tudo que você faz no sentido de pagar algum tipo de preço, você sabe o valor disso. Então, se não vale a pena, se o custo-benefício está desproporcional, você não quer pagar. Você pensa 2 vezes. Eu ganhei com dificuldade isso aqui. Eu construí isso aqui com muito custo. Não posso sair assim desperdiçando. Então você fica mais seletivo.
A pessoa, à medida em que vai amadurecendo, vai ficando mais seletiva. Não é tudo que ela topa. Porque é da característica infantil querer tudo. O adulto já entendeu que por mais que ele deseje muito, não há aquele momento em que ele terá de tudo. Então ele tem que fazer escolhas. E toda escolha é uma renúncia. E toda renúncia significa que você deixou de fora da sua opção muito mais coisa do que aquilo que entrou para dentro. Sabe quando você vai comprar um carro? E aí você tem um determinado valor para comprar um carro? E aí você pensa que carro vai comprar e já começa a crise, porque tem uma infinidade de carros nesse valor. E aí você fica estudando, assistindo vídeo, fritando no YouTube, para ver que carro que vale a pena, que carro que não vale a pena, porque você não quer gastar o seu dinheiro à toa. Aí você faz um MBA em troca de carro. 3 meses. A mulher fala, bem, você não vai trocar o carro não, a garagem está cheia de óleo. Calma. Calma que eu preciso acertar. E aí depois de 3 meses de ter lido e estudado sobre quase uma centena de carros, você vai lá e compra o carro. E assim que você sai da concessionária ou da garagem com o carro, você é tomado pela dúvida. Será que eu fiz o melhor negócio? E aí, para ter certeza, você dá um pulinho rapidinho na casa do seu cunhado. Para mostrar o carro. E aí ele dá aquela olhada, carro novo, cunhado. Você fala, tá roubando, hein? Conversa de cunhado. Posso ver? Pode. E aí vê, e aquela conversaiada que você sabe onde vai dar. Ele vai perguntar em algum momento quanto você pagou. E você vai falar, paguei X, porque você fez MBA em troca de carro. Então você tem certeza absoluta que é o melhor carro. Só que seu cunhado é endemoniado. Então ele vai olhar para você e falar assim, rapaz, você pagou tudo isso, se tivesse falado comigo, eu sei por um igualzinho, 10% mais barato. Pronto, acabou com a sua escolha. Acabou com a sua graça, seu dia azedou. Você vai para casa querendo separar da irmã dele, porque acabou com o seu dia. Toda escolha é uma renúncia, toda escolha é acompanhada num mundo de excesso da sensação de que alguma coisa pode não ter sido a melhor opção. Mas é aí que a vida adulta chega no seu ápice. Quando você descobre aquilo que realmente vale a pena, você paga tudo que é necessário. Eu acho que esse é o auge da maturidade. Quando você descobre o que tem valor e você se dispõe a pagar o preço que for para ficar com aquilo que tem valor. A criança compra um brinquedo caríssimo, mas ela quebra o brinquedo, ela joga o brinquedo, ela perde o brinquedo, porque ela não entende o preço daquilo. A gente faz escolhas ao longo da vida e à medida que vai descobrindo que não foram as melhores escolhas, a gente vai deixando isso para lá. Mas, quando a gente encontra algo que de fato vale a pena, a gente paga o preço que for preciso. Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro no campo. Então ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo. O reino de Deus é como alguém que colecionava pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. É sobre isso a maturidade. Quando você descobre o que tem valor na vida, é difícil tirar isso da sua mão. Você não abre mão, você paga o preço. Porque vale a pena. Ah, mas é caro. Não é caro, não é caro pelo que entrega. Ah, mas você vai ter que pagar por alguns anos. Pago. Quem já financiou uma casa própria, quem já financiou um carro, sabe disso. Ah, mas você vai ter que pagar anos. Eu vou pagar, mas vale a pena. E quando eu encontrei o caminho da excelência, e isso não quer dizer que eu esteja no final do caminho, talvez eu esteja só no começo. Mas uma decisão eu já tomei. Que eu quero e vou pagar o preço para trilhar todo o caminho. Quando você descobre o paraíso na terra, você viaja a distância que for. Quando você descobre a mulher da sua vida, você dá seus pulos para casar com ela. Quando você descobre a pérola de grande valor, você vende tudo e compra a pérola. O caminho da excelência é um dos caminhos mais maravilhosos que alguém pode trilhar.
Só que ele custa. Ele tem trechos. E ele precisa ser assumido por completo. Uma coisa que você vai sair daqui entendendo hoje é que se o assunto é excelência, não dá para você assumir o desafio pela metade. Porque excelência é sobre totalidade, excelência é sobre seguir em frente, excelência é sobre ser melhor hoje do que se foi ontem e ser melhor amanhã do que se é hoje. Excelência é sobre mirar sempre no cume desse monte. Excelência é sobre ser transformado cada dia na melhor versão de si mesmo. Excelência é sobre plenitude diante de Deus. E aí não tem jeito de você trilhar o caminho da excelência só até metade, porque a metade não é excelente. A metade é média, é mediocridade. O contrário de excelência é mediocridade. Uma pessoa que não assume o caminho da excelência, assume o caminho da mediocridade. Por quê? Porque ela fica no meio. Medíocre, médio. A palavra medíocre vem de duas palavras, médio e ocre, que significa na raiz pedra ou rocha. Em alguma tradução mais antiga, argila. Então quem que é o medíocre? É o que vai subir na pedra e na metade da pedra ele já cansou de subir na pedra. E aí fica por ali mesmo. A palavra excelência, ela também tem duas palavras na sua construção. Uma preposição que indica a ideia de sair, de tirar, e numa versão mais antiga dessa palavra, subir. E uma palavra que tem na raiz a ideia de colina. Então a pessoa excelente é a pessoa que sobe a colina. Sobe até onde? Sobe até o topo. Quando você decide trilhar o caminho da excelência, você sabe de saída que só é um caminho de excelência se for o caminho todo. Porque se for até a metade é um caminho de mediocridade, entendeu isso? Se eu saltar o obstáculo, é vitória. Se eu não saltar o obstáculo, é derrota. Não tem meio obstáculo. Não tem meio termo, entendeu isso? Pessoas excelentes não são perfeitas, não estão prontas, não têm todas as condições, não têm todos os recursos, mas elas estão comprometidas com o todo. Elas estão comprometidas em avançar. Porque parar no caminho não é excelente. Eu saio daqui para o litoral, não adianta eu parar em Cornélio. Ah, mas já viajei bastante. Minha mulher fala, mas a gente não ia para a praia? Ia, mas Cornélio tá bom. Mas o que tem em Cornélio? Ah, tem um Cristo. A gente podia ir lá tirar umas fotos. Não, vamos mais. Tá bom, até Ourinhos. Aí chega em Ourinhos, mas o que nós vamos fazer aqui? Não, aqui é legal. Antiga rota de café, dá para conhecer umas fábricas antigas abandonadas. Ah, então vamos até o começo da Castela. Estou pensando aqui no litoral paulista. Se não chegar na praia, não viajou. Pô. A mulher não vai aceitar que terminou a viagem se não chegar na praia. Porque o compromisso é com a totalidade, não é com o trecho. O trecho faz parte do todo. Eu cumpro o trecho, não como quem deseja cumprir o trecho. Eu cumpro o trecho como quem deseja cumprir o todo. Eu saio daqui para Cornélio, não porque eu quero estar em Cornélio, porque eu quero estar na praia. Eu saio de Cornélio e vou para Ourinhos, não porque quero chegar em Ourinhos, é porque quero chegar na praia. Eu saio de Ourinhos e vou para Castelo, não porque eu quero chegar na Castelo, porque eu quero chegar na praia. E só quando eu chegar na praia a viagem está terminada. Isso é ser excelente, porque parar em qualquer ponto antes é medíocre. Significa que a viagem podia ter sido boa, mas não foi. E é aí que eu digo que quem não seguia pela estrada da excelência acaba sendo guiado pelos becos da mediocridade. Essa frase você guarde. Por quê? Porque uma das coisas sobre beco é que, em geral, ele não tem saída. E acaba que perde a graça ali mesmo. Quem não seguia, e veja, é sobre ser adulto. Você seguir. Você assume a sua responsabilidade. Você escolhe o caminho da excelência. Porque quem não seguia pela estrada da excelência acaba sendo guiado. Acaba sendo levado por um outro. Acaba indo na conversa de um outro. Pelos becos da mediocridade. Por isso que o primeiro salmo da Bíblia, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. E tudo, veja, tudo que ele fizer prosperará. Eu desejo isso na minha vida. Isso aqui é um caminho de excelência, entendeu? E o que não é caminho de excelência acaba sendo beco de mediocridade. Então a tese que eu estou trabalhando com você hoje aqui, sobre a vida, é que se a gente quer trilhar o caminho da excelência, a gente precisa se comprometer com o caminho todo. E esse caminho tem alguns trechos. E o primeiro trecho que o caminho da excelência tem é o trecho da ensinabilidade. Vamos dizer juntos essa palavra? Ensinabilidade. O que é ensinabilidade? Os autores que usam essa palavra costumam dizer que a ensinabilidade é uma equação entre o desejo de aprender e a disposição para colocar em prática. Se o desejo de aprender é 10, mas a disposição para colocar em prática é 0, a ensinabilidade é 10 vezes 0. 10 vezes 0 é 0. Se o desejo de aprender é 0 e a disposição de colocar em prática é 10, também o resultado dessa equação é 0. Então eu preciso conciliar ambas as coisas. Desejo de aprender e disposição para colocar em prática. E uma das coisas que a gente não pode deixar acontecer conosco na fase adulta da vida é que a gente pare de aprender. Stephen Covey disse certa vez que uma das lições mais importantes que ele aprendeu na vida é que a vida adulta também tem as suas fases, e não só a vida infantil. E o problema da maioria dos homens é que quando entra na vida adulta para de aprender e não se prepara para as próximas fases. Eu tenho uma teoria em que eu divido a vida adulta em 4 fases. A primeira fase é dos 21 ao 40. Quem tem entre 21 e 40 anos aqui? Essa é a fase da construção, em que a ênfase da vida está na construção. O que você está construindo dos 21 aos 40? Família, carreira, patrimônio. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes você constrói uma parte e uma parte cai, mas é uma fase em que a ênfase está na construção. Segunda fase, dos 41 aos 60. Quem tem aqui? A maioria. Essa é a fase da consolidação. Depois dos 40 anos, você tem menos pique construtivo, mas você tem muita sacada consolidadora. Nos 40, se você chegou, você começa a organizar. Se não chegou, você sente que está um tanto atrasado. Porque você já queria estar consolidando algumas coisas. Consolidando família, seus filhos já estão mais independentes. Consolidando carreira, você não está mais começando do zero. Consolidando patrimônio, porque alguma coisinha você já tem. Salvo se caiu uma bomba, aconteceu uma hecatombe na sua vida. Eu gosto muito de uma história sobre Abraham Lincoln, que estava na sua sala presidencial, quando entrou a secretária e falou assim, ó, tem um homem, em nome de um senador da República, querendo falar com o senhor. Aí Abraham Lincoln foi lá recebê-lo, quando chegou na porta, olhou o homem e voltou para dentro. Chamou a secretária e falou, fala para ele que eu não vou atender não. Aí ela falou, por quê? Eu não gostei da cara dele. Ela falou, mas, presidente, ele não tem culpa de ter a cara que tem. Abraham Lincoln respondeu, depois dos 40 anos, todo homem tem culpa de ter a cara que tem. Ele não estava falando sobre estética, sobre fisionomia apenas, estava falando sobre expressão, sobre postura. Depois dos 40, ou você está consolidando, ou você está sofrendo a melancolia de ainda ter que correr atrás de um prejuízo que você sente porque alguma coisa ficou para trás, entende isso? Eu vivi isso na minha vida. Porque eu achei que aos 50 anos, que eu estou com 50 anos exatamente agora, eu achei que ia chegar com 50 anos com o burro na sombra. Meu burro morreu de sede. Agora eu estou tentando financiar outro burro. E como tá caro o burro, hein? Pai do céu. Eu achei que ia ser barato porque tem muito.
Mas está difícil. Eu achei que com 50 anos eu ia só curtir. Sabe aquela fantasia que todo homem tem? Com 50 eu me aposento, eu chego onde eu quero e o dinheiro vai trabalhar para mim. Meu dinheiro não está trabalhando para mim, ele é meu patrão e está dando nas minhas costas com um chicote feio. Estou correndo atrás, você está correndo atrás. Mas a gente está tentando consolidar alguma coisa. Depois dos 61 aos 75, quem tem de 61 a 75? Quem tem mais não pode mentir, porque eu vou ter uma quarta fase aqui. 61 a 75 é a fase que eu chamo de fase da convalidação. O que é a fase da convalidação? É a fase em que aquilo que você viu que funciona, você mantém. Aquilo que não funciona, você joga fora. Você não tem tempo a perder, entendeu isso? É isso aí, o pessoal do cabelinho branco aqui. Não é isso. O que serve fica, o que não serve vai embora. Você convalida aquilo que você aprendeu ao longo da vida. E você se apega cada vez mais àquilo que é essencial. E aí, dos 76 em diante, quem tem mais de 76 para frente? Tem alguém aqui fora o Zé Carlos? Está lá atrás, olha aí, ó. Tem um amigo aí nosso, parabéns. É a fase, olha, mais um ali, ó. É o que eu chamo de fase da comunicação. Por quê? Porque é a fase que você já começa a se preocupar cada vez mais com o seu legado. Aí é nada de tempo a perder e o legado é a chave. Então você aproveita todas as oportunidades para dar um conselho, aproveita todas as oportunidades para fazer algo bom por alguém. Você muitas vezes já passa o seu patrimônio em frente, não é assim? Muitas vezes já passa o patrimônio, tem gente que faz isso antes. Essas idades não são estanques e essas ênfases nem sempre são observadas por cada indivíduo, mas é uma ideia, entendeu? Qual que é a minha tese? O que é que eu estou tentando te dizer aqui hoje? Que cada fase da vida exige um tipo de leitura, exige um tipo de aprendizado, exige um tipo de comprometimento, exige um tipo de intelecto, exige um tipo de atualização, exige um tipo de ensinabilidade. Porque senão o velho fica velho, mas não fica maduro. Que é o medo. Você não precisa só envelhecer. Envelhecer é obrigatório. Mas você também pode amadurecer, que é opcional. E para isso você precisa ser sempre, não importa quantos anos você tem, em que fase da vida você está, você precisa ser sempre ensinável. E aí o que a ensinabilidade faz em termos de trecho? É um trecho. Você está vendo aí o mapa do trecho? Onde esse primeiro trecho leva? Eu estou brincando aqui com o litoral de São Paulo e estou falando que eu vou até Cornélio primeiro. Qual que é o primeiro destino da ensinabilidade? É a competência e é a eficácia. Pessoas que aprendem se tornam competentes, que fazem o que fazem cada vez melhor e são eficazes, assertivas. Tudo que fazem conseguem um resultado imediato. E isso faz sentido na vida. A gente aprende, a gente acerta. Quanto mais a gente aprende, mais a gente acerta. A pergunta aqui é, o que eu posso aprender? Primeira pergunta que eu quero que você faça. O que eu posso aprender hoje? Será que você pode aprender alguma coisa com o que eu estou te ensinando hoje aqui? Talvez para a maioria não tenha nenhuma novidade no que eu estou dizendo. Mas em tudo a gente pode aprender alguma coisa. Que a pessoa que aprende, ela não aprende só em algumas circunstâncias, ela aprende em todas. Porque o seu coração é ensinável. Quem está comigo até agora? Estamos juntos? Segundo, equilíbrio. Vamos dizer juntos essa palavra? Equilíbrio. Também é trecho no caminho da excelência. E é um trecho importantíssimo. Porque é o trecho mais esburacado do caminho. Estrada esburacada, você tem que tomar cuidado para não perder o controle do carro. Estava conversando com um empresário ontem, na clínica. Cansado. Eu disse para ele, amigo, eu atendo muitos homens que se sentem como se estivessem amarrados por cordas, muitas cordas. Imagine que você está amarrado com 20 cordas. Só que cada corda tem a ponta na mão de alguém.
Então, uma ponta de corda está na mão da sua vida profissional, empresarial. Você tem que produzir, você tem que dar resultado, tem que ganhar dinheiro e está puxando. E dói quando puxa. A outra ponta de corda está na mão da sua esposa. Você precisa comparecer mais em casa, você precisa me ajudar mais, você não está falando com seus filhos, você está precisando ser mais presente na sua casa, você está me deixando abandonado. A outra ponta de corda está na mão dos filhos. Pai, você precisa ir comigo, você tem que me assistir no futebol, você precisa brincar comigo, você não está tendo tempo para mim. A outra ponta de corda está na mão do gerente do banco. Vai vencer tua dívida. Vem pagar, você não pode continuar com isso aqui, você vai perder o crédito e tal. A outra ponta de corda está na mão da sua igreja, do pastor, do padre. Você está faltando muito, tem que vir na programação. Não te vejo já faz uma semana, faz um mês, faz um ano. A outra ponta de corda está na mão da sua sogra. Você fala, sogra, por que você está puxando? Ela fala, só para te irritar. E é um mundo em que, se você não tiver base, você tomba. Porque o desequilíbrio acontece quando o peso vai para um lado e não há peso suficiente do outro para sustentar o corpo em pé. E aí o homem que trabalha feito um louco e esquece a família está desequilibrado. E aí o homem que está cheio de raiva e não tem perdão no coração está desequilibrado. E aí o homem que tem um pragmatismo e acaba sendo quase que workaholic, mas não tem fé, não tem temor de Deus, ele está desequilibrado. E aí o homem que cuida dos filhos, mas não cuida da esposa, que é a mãe dos meninos e é a responsável por essa família existir junto com ele, está desequilibrado. Aqui nós estamos falando de equilíbrio emocional, estamos falando de equilíbrio relacional, estamos falando de equilíbrio nas áreas da vida, porque se você desequilibrar, o carro sai da pista. E lembre-se sempre do que eu estou te dizendo aqui hoje. O segredo do equilíbrio é base sólida e ocasionalmente algum ponto de apoio. Entendeu? Porque quando eu dou aquela bambeada, mesmo que a base está sólida, tontura, sabe tontura? Vertigem? Nada como encostar num ponto de apoio firme. Pode ser uma amizade, pode ser um espaço como esse. Se você soubesse o poder que esse espaço tem de ser ponto de apoio na vida de uma pessoa. Equilíbrio. Quando a gente busca equilíbrio, o resultado desse trecho, o ponto em que ele chega, é resiliência. Não é qualquer coisa que derruba a gente, não. E ainda que algo derrube a gente levanta. É o provérbio bíblico que diz, ainda que um justo caia 7 vezes ele tornará a erguer-se. E eu digo para você, ainda que a vida te derrube 7 vezes você vai se levantar e vai seguir em frente. Equilíbrio. E a pergunta do equilíbrio é, como posso crescer? Para ter mais leveza. Às vezes, o equilíbrio não está em fincar, está em ter maleabilidade. Já foi em brinquedo de parque de diversão que balança muito? Quanto mais você tentar agarrar, mais você se machuca e mais você cai. Se você ficar ali tranquilão, levando uma boa, você não cai. Terceira palavra, ética. Vamos dizer juntos? Ética. Esse é um trecho importantíssimo. Porque nas fases da vida que se sucedem, eu não posso continuar agindo como criança mimada, eu não posso continuar usando o expediente da mentira, eu não posso continuar sendo leviano nos relacionamentos, eu não posso ser desonesto, porque quanto mais maduro eu fico, mais eu entendo que isso cobra seu preço. Porque uma vida sem ética é uma vida que cedo ou tarde desmorona. Mentira tem perna curta, desonestidade cedo ou tarde é desmascarada. E ainda que diante dos homens você consiga sustentar uma vida sem ética, Deus conhece cada um de nós. Quanto mais a gente avança na vida, mais a gente percebe que por mais dura que seja uma verdade, é melhor que ela seja dita, porque a mentira vai ter que ser sustentada pelo resto da vida. Porque a mentira, o problema da mentira,
Qual que é o problema da mentira? O problema da mentira é que você não lembra o que você mentiu. O problema da mentira é que você, quando precisa usar dela, você não está preparado. Eu falo para as mulheres, se a sua mulher participa de reuniões que eu faço, você está perdido. Porque eu falo que é fácil descobrir quando o homem está mentindo. Você faz uma pergunta para ele, ele responde com a mesma pergunta. O homem chega em casa, a mulher fala assim, onde é que você estava? Ele, onde é que eu estava? Isso é hora de chegar em casa? Isso é hora de chegar em casa. Você estava conversando com aquela fulana? Como assim conversando com aquela fulana? Você rápido você percebe alguém que tá vivendo errado. Que não está pronto. A bênção de viver na verdade, João escreve dizendo, eu fiquei feliz de encontrar entre os teus filhos aqueles que andam na verdade. A bênção de andar na verdade é que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Verdade continua sendo verdade. Você não precisa ficar preocupado com isso. Você não precisa ficar lembrando o que foi dito. Você não precisa ficar saindo pela tangente. Você pode simplesmente ser você. Vale para honestidade, vale para generosidade, vale para todo o desafio ético, que é uma das coisas que tem faltado na nossa geração. E onde que o trecho da ética leva? A credibilidade. Quanto mais ético você é, mais credibilidade você tem. Quanto maior a sua credibilidade, maior a sua autoridade. Quarto trecho. Vamos dizer juntos? Ah, esse é um trecho delicioso. Tem uma vista bonita. Mas às vezes ele é escorregadio. O que é empatia? Empatia não é simpatia. Simpatia é quando você faz pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Só que às vezes, a pessoa faz por você o que ela queria que fizesse por ela, mas não é o que você quer. Eu entro numa loja, aí vem um atendente. Aí ele me atende do jeito que ele queria ser atendido, mas eu não gosto do jeito que ele me atende porque eu queria ser atendido de outro. Fui com o Cristiano uma vez numa loja, veio uma atendente para ver o que eu precisava, e aí conversa vai, conversa vem, o Cristiano falou assim, amor, vamos embora? Eu falei, não, mas eu não vi ainda, vamos embora, por favor. Ele falou, vamos, agradeci a atendente, imaginei que minha mulher queria ver o negócio em outra loja. Saímos da loja, eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, simpática demais. E aí você imagina, eu com essa lata, minha mulher com ciúme. Não faz sentido, né? Embora tenha uns caras rindo de mim aqui, que eu tô vendo daqui, que não tem esse direito. Você não tem esse direito, irmão. Se olha. Eu tenho um amigo que fala assim, você quer saber se você é feio? Pergunta para a sua mãe com quanto tempo você aprendeu a andar. Eu falei, por causa de que isso? Ele falou, porque criança feia anda rápido. Ninguém pega no colo, entendeu? Criança bonita é do colo desse, pro colo desse, do colo desse, do colo desse. As perninhas ficam fracas até os 5 anos. Criança feia, onde está o menino? Está lá fora, ô menino. Aí eu fui perguntar para minha mãe, falei, mãe, quanto tempo eu aprendi a andar? Ela falou, eu não lembro, mas com 3 anos você já pegava ônibus sozinho. Quando minha mulher diz simpática demais, eu entendi que simpatia é uma coisa que nem sempre é legal. Agora, empatia é sempre legal. Por quê? Porque se a simpatia é tratar o outro como eu queria ser tratado, a empatia é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado caso estivesse no lugar dele. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Eu não vou apenas estender para você o que eu gostaria de receber. Eu vou estender para você o que eu gostaria de receber se estivesse em seu lugar. Porque aí eu estou sendo empático à medida que estou sendo sensível e estou entendendo qual é o lugar da sua necessidade. Os melhores líderes que eu tenho conhecido na minha história são aqueles que são empáticos, que não apenas oferecem o que querem oferecer, mas oferecem aquilo que entendem que o outro está precisando. Por isso que muito líder em igreja, muito líder em comunidade, muito líder político acaba fracassando em algum ponto. Porque ele começa a ter ideia e fazer da cabeça dele sem ouvir o outro. Sem entender o lugar do outro. Não adianta você
fazer pela sua esposa uma coisa que você acha que ela quer. Você precisa saber se ela quer mesmo. Senão um dia você chega em casa e fala assim, o que está te faltando? Faço tudo por você. Deixa faltar nada aqui. Está reclamando do quê? Igual o sujeito que me procurou uma vez, a mulher estava querendo se separar dele. Ele falou, Marcelo, eu sou um homem bom. Eu faço tudo pela minha casa. Eu é todo dia, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Eu falei, você queria ir para onde, irmão? Vamos dar um prêmio para esse cara que sai de casa para o trabalho e do trabalho para... Oh! Olha, tua mãe te criou com muito todinho, hein? Que coisa espetacular. Você entende? Às vezes o valor que você dá para algo que você faz não é o valor que o outro dá. Porque ele tem outra expectativa. Que um dia você prometeu atender e não está atendendo. Então empatia é isso. E onde que o trecho da empatia leva? Para a relevância e para a verdadeira influência. A pergunta aqui é em que posso ajudar? E quinto trecho. Vamos dizer juntos? Porque aqui é a reta final. Sem esse trecho, você não chega em lugar nenhum. Ah, eu parei no quarto. Esse último aí não me interessa. Beleza, mas você não chegou na praia. E quem não fez o caminho todo, fez o caminho da mediocridade. Porque é o medíocre que escolhe um ponto no trajeto para parar e não o completo. O que é espiritualidade? Basicamente é levar Deus a sério. É entender que essa vida aqui passa rápido e ela é só um ponto de tensão entre o nada que nos caracterizou antes de nós chegarmos e a vida que está preparada para nós antes da fundação do mundo. Espiritualidade é o que nos faz perguntar se o modo como eu estou vivendo aqui me torna participante da vida que ainda está por vir. Espiritualidade é perguntar se existe um Deus, mas não apenas se existe um Deus, se de algum modo ele participa da vida. E não só se ele participa da vida, se ele tem alguma exigência que ele gostaria que eu atentasse. Por isso que o autor da carta aos Hebreus na Bíblia diz, fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que abençoa aqueles que o buscam. Ou seja, ele não só existe, mas ele participa da vida. Isso é espiritualidade. E aí a espiritualidade, ela faz um negócio com a gente que é o seguinte. Você está na vida adulta, você está pagando o preço, você está disposto a pagar o preço do que é essencial, mas aí você descobre que o que há de mais importante é impagável. Porque o que alguém pode dar para ter a vida que vem? Jesus perguntou, o que dará um homem em troca de sua alma? Um jovem rico se aproximou de Jesus, Mateus capítulo 19, diz, que posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus disse, o dia que você jogar todo o seu dinheiro no rio, e para não jogar no rio você vai dar para os pobres, aí você volte e me faça a mesma pergunta. Porque a primeira coisa que você tem que descobrir é que tudo que você tem não serve para nada nessa hora. Tudo que você tem nessa hora não serve para nada. Espiritualidade é o que nos ajuda a entender que na ponta final dessa estrada, o hotel que vai me hospedar é impagável. Eu não tenho dinheiro para pagá-lo. E aí eu volto a ser criança na loja de brinquedo. Eu quero brinquedo, mas eu não tenho dinheiro. Alguém tem que pagar por mim. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Que esse preço impagável para nós foi pago por Jesus de Nazaré. O que era impagável para mim e para você, ele pagou naquela cruz. E hoje eu e você entramos na loja de brinquedo e todos os brinquedos estão comprados. E nós podemos voltar a ser crianças. Não deixando de ser adultos,
mas lembrando-nos de que temos um Pai. E quando a gente chegou naquele ponto em que já não dava para nós, Ele fez tudo sozinho. Ser adulto é também reconhecer que não é tudo que a gente pode. E que nessa estrada da excelência, cedo ou tarde a gente vai descobrir que precisa de Deus. Cedo ou tarde a gente vai descobrir que precisa de Jesus. Cedo ou tarde a gente vai descobrir que precisa de fé. Cedo ou tarde a gente vai descobrir que precisa da Bíblia. Que nesse caminho da espiritualidade, a gente encontra a verdadeira maturidade e a experiência de milagre. E aí a pergunta é, como praticar a minha fé? Porque o apóstolo Paulo escreveu, citando o profeta do Antigo Testamento, o justo viverá pela fé. Você tem que ser muito adulto para trazer a fé de volta na sua vida. Você tem que estar numa fase muito madura para voltar a ter fé. Porque é criança que, por qualquer motivo, para de acreditar. A criança pulou no seu colo, você saiu da frente, ela caiu no chão, ela vai demorar, quem sabe, 1 ano para pular de novo. Quanto mais maduro a gente é, mais rápido a gente pula de novo. Porque sabe que agora está pulando nos braços daquele que não nos deixa cair no chão. A frase que eu quero deixar com você para terminar é essa. A estrada da excelência é a única que nos conduz ao destino da abundância. Abundância de quê, Marcelo? Abundância de felicidade. Abundância de fé. Abundância de relacionamentos saudáveis. Abundância de serviço que vale a pena fazer. Abundância de experiências com Deus. Abundância de recursos materiais, porque Deus é dono de todo ouro, de toda prata, e Ele tem o maior prazer em cuidar de nós. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O caminho da excelência é o caminho que Deus escreveu. Essa estrada quem construiu foi Deus, para você trilhá-la. Mas trilha inteira. Porque se você parar na metade, é igual Jesus falou. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino. É um caminho que a gente trilha inteiro. E eu quero orar com você, que está afim de trilhar o caminho todo. Quem está afim de trilhar o caminho todo nessa noite, só ficar em pé. E nós vamos fazer esta oração, que será a nossa oração da noite. Vamos fazer juntos, em voz alta? Dá-nos, Pai Celeste, o desejo de aprender, a sabedoria de viver com leveza, o compromisso de fazer o que é certo, a oportunidade de inspirar pessoas e a coragem de viver pela fé. Que sejamos homens excelentes, como excelente é o teu Filho Jesus. Em nome dele, amém. Que Deus te abençoe.